Senhores, eu tenho uma notícia absolutamente maravilhosa para vocês. O Clube dos Párias, que inclui, bem, obviamente, Moscou, Teherã, Coreia do Norte, em certo momento incluía Venezuela, Cuba e o resto dessa turma encantadora, está rachando e desmoronando. E há confirmações muito concretas disso. Sim, párias, para quem não sabe, não é como os judeus chamam pessoas de outras nações, isso é goim. Sim, goi simplesmente significa que é uma pessoa que não é de nacionalidade judaica. Existem judeus e existem goi. E pária significa algo completamente diferente. Pária é uma pessoa ou um país que foi rejeitado, expulso da sociedade com quem ninguém quer lidar. O que torna um país um pária são ações específicas, na verdade, que o resto do mundo considera uma violação das regras básicas. Geralmente, isso envolve ações como atacar vizinhos, tomar terras de outros, desenvolver armas de destruição em massa, burlando tratados, apoiar o terrorismo ou reprimir em massa o próprio povo. O que torna a Rússia um pária é a invasão de um país vizinho e a tomada de território à força. Teve a anexação da Crimeia em 2014 e a guerra em larga escala contra a Ucrânia, começando em 2022, violaram a principal regra do mundo do pós-guerra que eles mesmos assinaram. E mais, não era só a regra geral da ONU, havia também um acordo específico com a Ucrânia. As fronteiras não podem ser redesenhadas com tanques. Bem, assinaram mesmo. Irã, uma combinação de várias coisas ao mesmo tempo. Financiamento de terroristas, grupos armados por toda a região. Lá estão os Houthis, o Hezbollah, o Hamas. Apelos abertos à destruição de um Estado membro da ONU. Esse Estado é Israel. Além disso, repressão severa aos protestos dentro do país, fuzilamentos, assassinatos. Eles decidem, torturam. A Coreia do Norte é uma ameaça constante para os vizinhos e um dos regimes mais fechados e repressivos do mundo. Venezuela sob Maduro também não ficava atrás. Com eleições fraudulentas, repressão à oposição, colapso econômico por causa do qual milhões de pessoas fugiram do país. E acusações de envolvimento com o tráfico de drogas. Não só acusações, aliás. Esses caras entre si, claro, vivem se agarrando e achavam que iam durar muito tempo. É justamente nisso que eles apostam, na união deles, né? Na unidade da canalice. O que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Que o clube começou a desmoronar. Então vamos olhar para o que está acontecendo agora mesmo e tirar algumas conclusões. 11 de julho, os bandidos russos atacaram Kiev novamente. 8 mortos, dezenas de feridos, uma noite nos porões das estações de metrô. Eles já não escondiam isso há muito tempo. Eles não escondem que são simplesmente terroristas. Não atingem civis por acaso, como se estivessem atirando nos militares. Eles miram deliberadamente, em hospitais, creches. Qualquer lugar com mulheres, crianças, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Você entende, né? É exatamente o que todos tentamos proteger. Para aqueles que atiram, para quem dá as ordens e também para quem aperta os botões. Não é que tanto faz. Mata. Peço desculpas, eles matam centenas, talvez milhares de pessoas. Eles gostam disso. Como eu sei disso? Sabemos disso por interceptações de ligações entusiasmadas dos chamados heróis russos na Ucrânia. Para suas mães e amigos, quanto mais pessoas mataram, quanto mais pessoas torturaram, mais eles gostam de estar nessa guerra. Em conversas com as mães, esses, nem quero dizer a palavra, né? Portanto, não há como chamá-los de outra coisa além de bastardos. Então eles usam tanto palavrão e palavrão pesado que é difícil imaginar que eles... Além disso, tem uma palavra polonesa maravilhosa que significa erro da natureza, ou seja, bastardos sujos e fedorentos, ou como diziam antigamente, não humanos. Também tinha uma palavra boa para isso, desumanos. Para ser sincero, eu achava antes que só criminosos agiam assim. Sabe, aqueles caras que chegaram ao fundo do poço, que não ligam para nada, já beberam, perderam e mataram tudo. Só esses, criminosos mesmo. Mas então, em primeiro lugar, aqueles que libertaram esses criminosos e os mandaram para a Ucrânia, eles também são criminosos. E o resto, sabe, eu tenho a sensação de que praticamente todo o exército que está no território da Ucrânia são canalhas e criminosos. Ou é uma coisa ou outra, ou ambas, outros tipos nem aparecem lá.
Ou eles sempre foram canalhas e criminosos, ou se tornaram assim depois de sugar tanto sangue. Essa guerra continua vindo das telas. A continuação, por assim dizer, parece uma extensão do mesmo massacre que estamos assistindo há 4 anos. A Rússia ataca, a Ucrânia enterra seus mortos. Mas se você se distrair das imagens de casas em chamas e olhar para o mapa, para o orçamento, para o globo, surge um quadro completamente diferente. Nessa situação, os monstros começaram a provar do próprio veneno que serviam à Ucrânia. Um cenário que não era visto desde a primavera de 2022, desde quando colunas russas, sem chegar a Kiev, largavam as armas, pulavam fora dos tanques, carros e veículos blindados e corriam para casa de volta. Eles fugiam para algum lugar, para a Bielorrússia. Assim, pela primeira vez desde esse fracasso, a Rússia ficou em desvantagem estratégica nessa situação. Eu diria imediatamente em todas as frentes. Bem, militar sim, econômica sim e diplomática. Agora vou explicar por quê. E foi exatamente nesse momento que Donald J. Trump, que nos últimos 1 ano e meio estava fazendo o papel de pacificador e guardava as cartas, como se diz, junto ao peito, começou a colocá-las na mesa uma a uma. Descobriu-se que ele jogava essas cartas contra Moscou. Vamos por partes. Primeiro, a frente de batalha, porque foi exatamente lá que tudo começou. Se a frente estivesse sendo vencida, nada do resto teria acontecido. Glória, como se diz, honra e glória àqueles ucranianos que resistiram e aguentaram firme. No dia 8 de julho saiu um novo relatório militar. E os números nele são tais que a Rússia, bom, eu não sei, digamos, deveria fazer de tudo para não mostrar isso na tela. Nos primeiros 6 meses do ano, a Rússia conquistou 622 quilômetros quadrados de terra ucraniana. Bom, pode-se dizer, conquistou, né? A Rússia, que tem pelo menos 10 vezes mais recursos, pelo menos 5 vezes mais população, na verdade não consegue avançar nem para lá nem para cá. Só para comparar, para que vocês entendam, certo? No mesmo período do ano passado, foram conquistados 2.190 quilômetros. O ritmo do avanço caiu de, quanto eles tinham? Cerca de 17 quilômetros por dia até 1. Senhores, com toda a sua força poderosa, eles avançam apenas 1 quilômetro por dia. Mas também é importante o que se chama de preço. Nós não vamos economizar. Vamos sim, pessoal, vamos sim. Eles não têm um preço ilimitado. Ou seja, o preço por quilômetro por cada um é exorbitante. Em junho, em cerca de 30 dias, o exército russo perdeu cerca de 40 mil pessoas entre mortos e feridos. Em apenas 1 mês, você entende que em 30 dias eles perderam 40 mil pessoas entre mortos e feridos. Eles foram obrigados a retirar 40 mil pessoas da linha de frente. No geral, pense nesses números. E a Rússia está recrutando por contrato? Na melhor das hipóteses, 24 quanto 24... Eles escrevem 30 mil, mas segundo todos os rumores é 24 mil. Ou seja, o exército está perdendo pessoas mais rápido do que até mesmo os dados oficiais da Rússia. Vocês sabem, senhores, é preciso tratá-los como se deve, né? Bom, vamos acreditar neles uma vez na vida. Eles recrutam 30 mil, perdem 40. Ou seja, o exército está perdendo pessoas mais rápido do que consegue recrutar, sendo que, como eles dizem, eles têm dinheiro a dar com pau. Isso não é falta de reposição, é uma máquina que se consome a si mesma só para avançar alguns metros. E nesse contexto, Donald James, no dia 8 de julho, na cúpula da OTAN em Ankara, ele fez o que todos esperavam dele. Alguns temiam, outros. Em primeiro lugar, a aliança prometeu oficialmente à Ucrânia, com a permissão e aprovação de Trump, 70 bilhões de euros em ajuda militar para 2026, ainda restam 6 meses. E registrou que dará não menos do que isso em 2027. Isso foi simplesmente explicado para Putin. Gente, já chega. Estamos começando a levar isso a sério. Em segundo lugar, isso talvez seja ainda mais importante. Trump concordou publicamente em dar à Ucrânia uma licença para produzir seu próprio sistema Patriot. Isso significa que finalmente será possível interceptar os mísseis balísticos russos. Ou seja, as palavras dele foram as seguintes: nós vamos dar a eles o direito de fabricar sistemas Patriot.
Nós vamos mostrar a eles como fazer. Acho que eles vão conseguir produzir bem rápido. Aí, claro, o jornalista já é um idiota. Ele não entende nada. Que rápido o quê? Vai levar pelo menos 2 anos no mínimo. E coisas do tipo, certo? Agora, aliás, eu também caí nessa mesma conversa, então sim, provavelmente 2 anos. Alguém falou 2 anos, eu também fiz uma cara de inteligente, com ar de sabichão, eu disse 2 anos, mas depois comecei a pensar. A construção de fábricas em território ucraniano, como dizem, pode levar anos. Mas esquecemos como os americanos vieram para a Europa. Já faz quanto tempo? Quase 100 anos atrás. Compravam um castelo com o direito de levá-lo embora. Era fácil para eles conseguirem isso. Para onde os americanos o levariam? Os americanos desmontavam tudo, tijolo por tijolo, marcando cada peça rapidamente. Em até 2 meses, enviavam de navio para a América e remontavam tudo em 1 mês, usando os mesmos tijolos. Isso foi antes da era dos computadores, antes da IA, antes dos computadores. Agora não precisa mais marcar nada, só IA. IA, faça o contorno de todos os lados. Leve ao local e diga. Ele vai te mostrar onde colocar tudo. Ainda há os robôs que o Musk deve instalar para montarem tudo sozinhos. Não, senhores. Podemos desmontar a fábrica em partes, marcar, levar e montar tudo de novo. Já fizemos isso antes. Transportamos palácios por toda a Europa e Ásia. Montamos aqui para que crianças americanas vissem como viviam seus antepassados. E a tecnologia? Você acha que simplesmente a descartamos? Já não se trata mais de dar a Kiev uma dúzia de mísseis que acabam em 1 semana. A questão é que a Ucrânia produza, em seu próprio território, o melhor sistema de defesa aérea do mundo. Tudo isso está sendo feito de novo para explicar ao Putin. É isso. O jogo acabou. E o terceiro modelo? O modelo que o Trump construiu, quero dizer. A Europa paga, os americanos fornecem. Os europeus compram armas americanas e as entregam para a Ucrânia. Trump leva dinheiro para a indústria de defesa dos Estados Unidos, a Ucrânia recebe armas e Putin obtém o que não queria. Trump, que em vez de conversas telefônicas pacíficas, começa a armar seriamente os inimigos de Putin. Porque em certo momento o Trump ficou furioso. Aliás, ao mesmo tempo, tanto com o Irã quanto com esses caras do Kremlin. Trump, em reunião com Zelensky, chamou Putin e Zelensky de figuras complicadas. Senhores, tanto Putin quanto Zelensky, mas acrescentou que nas últimas 2 semanas houve grande progresso. Ele sempre fala assim, enorme progresso. E esses geralmente dizem, progresso? Nós temos progresso? Aqui vamos traduzir do diplomático para o ucraniano puro, para o ucraniano. A paciência dele com Moscou está se esgotando. Putin entende que Zelensky, entendendo que Zelensky praticamente depende dele. Bem, dependia 100%, agora só 70%, certo? E Putin é aquele com quem você precisa negociar, fazer jogo político. Ele, Trump, sempre dizia o quanto Putin é bom, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é um líder sábio. Assim como Trump tem absoluta certeza de que Putin muito em breve vai buscar um acordo. Não adiantou nada, agora dinheiro. Porque a guerra não é vencida só na linha de frente, mas também no orçamento. E é aí que o Kremlin está com problemas. Sim, antes havia vitória, mas as 2 primeiras letrinhas caíram e só sobrou a desgraça da receitas de petróleo e gás. Isso é cerca de 1/4 de todo o tesouro russo. De janeiro a maio de 2026, eles caíram 30%. 1/3 do dinheiro do petróleo evaporou, sumiu, puf, e acabou. Igual a esposa de Ló, ou até mais rápido. O motivo é duplo. Por um lado, sanções e descontos. Com esses descontos, a Rússia é obrigada a vender seu petróleo. Por outro lado, os ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Aqui ocorre um paradoxo que vale explicar ao espectador, senhoras e senhores, com calma, mas ao que parece, a guerra no Oriente Médio elevou os preços mundiais do petróleo. A Rússia deveria lucrar com isso, mas não consegue. Ou seja, é como se tivesse, mas não pudesse morder. Porque as refinarias dela estão pegando fogo e o petróleo que era refinado em gasolina não vira mais combustível. Falta gasolina no país. Você consegue imaginar? Na Rússia, dentro do país, há escassez de gasolina. Há filas e limites nos postos de gasolina das regiões. O vice-primeiro-ministro Novak admitiu publicamente que será necessário tempo para equilibrar o mercado. E o que isso significa? Será necessário tempo para equilibrar o mercado. Ok.
Ou seja, eles não conseguem equilibrar. Caso contrário, teriam dito anteontem ou depois de amanhã tudo vai ficar bem. Pensem nisso. Um país que bombeia petróleo aos montes está na fila por gasolina. Bem, o que é pânico em Moscou? É isso que é pânico em Moscou. Isso já não são palavras de analistas, isso é uma admissão das autoridades russas. Enquanto o Kremlin resolve crises internas, o que Moscou construiu por anos no exterior está desmoronando. A rede de aliados. Vamos começar pelo Irã. Por muitos anos, o Irã foi um parceiro crucial para a Rússia. Foi de lá que vieram os drones Shahed, com os quais a Rússia depois bombardeou e continua bombardeando as cidades ucranianas. Mas o Irã está sem liderança. O nosso líder supremo, Ali Khamenei, morreu, seu sucessor praticamente não aparece em público, e os Estados Unidos continuam atacando o Irã, golpe após golpe, golpe após golpe. E como Putin ficou furioso tanto com o Irã quanto com a Rússia, tudo isso começou ao mesmo tempo. Parecia ser uma catástrofe para Moscou. Para ser sincero, o impacto militar na guerra da Ucrânia é quase nulo, pois a Rússia já produz os Shaheds por conta própria, chamados de Geran, se não me engano, certo? Passou a produzir localmente e agora não depende mais criticamente de Teherã? Mas o efeito diplomático é enorme. Aquele mesmo clube dos párias. Lembra o que é isso, né? Que Moscou seja esse exemplo. Coreia do Norte e Venezuela, na qual Putin apostava como um contrapeso ao Ocidente. Ela está desmoronando. Está rachando, amolecendo, não sei, desmoronando. O Irã, de aliado, virou um campo de batalha, para onde a Rússia, por mais que queira, não pode ir ajudar. A mesma coisa, só que ainda mais evidente com a Venezuela. Em 3 de janeiro de 2026, os americanos realizaram uma operação e sequestraram Nicolás Maduro. Sequestraram. Não derrubaram nem convenceram, apenas chegaram, o pegaram, mataram quem estava por perto e o levaram embora. A Rússia ficou em silêncio por 10 dias. Putin permaneceu em silêncio um dia a mais que Stalin quando começou a guerra com a Alemanha. Os sistemas de defesa aérea russos que Moscou forneceu para Caracas, esses S-300 Buk, foram muito úteis durante a operação americana. Eles não viram nada, não ouviram nada, não fizeram nada. Bem, imediatamente começaram a falar sobre sérios problemas de comunicação. O embaixador russo comentou isso. Comunicação com quem? Com a amante do Putin, é isso? Ou seja, nas armas russas ficaram completamente desacreditadas. Isso desagradou muito quem compra armas russas por muito dinheiro, especialmente a Índia. E ainda tem a economia. A empresa russa Rossarubey-Neft. Existe uma dessas, encantadora. Ela detém a segunda maior participação estrangeira no petróleo venezuelano, depois da chinesa Sinopec. Agora, Trump deixou claro que o petróleo da Venezuela será controlado por Washington. E quem é esse pessoal da Sinopec e da Rossarubey-Neft? Além disso, depois da saída de Maduro, a Venezuela começou a bombear muito mais petróleo para o mercado mundial. Ou seja, chega mais petróleo ao mercado. Isso derruba o preço. Exatamente no momento em que a Rússia precisa desse preço como de ar para respirar. Mais um aliado perdido, mais uma fonte de renda em risco. E agora resta a última carta nas mãos do Kremlin. A China. Aqui, Moscou ainda está conseguindo se manter. O volume de comércio entre a Rússia e a China no primeiro semestre de 26 aumentou, se não me engano, 25%, se não estou errado. Pequim continua sendo o principal comprador do petróleo russo, o principal fornecedor de tudo. De máquinas a microchips. De, sei lá, colheres e garfos até bicicletas e carros. A principal fonte de dinheiro, a principal janela para o mundo, Putin vai até Xi. Xi fala sobre estabilidade estratégica, aprofundamento dos laços. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes, como dizem, ou seja, vamos falar claramente. Isso já não é mais uma parceria de iguais. Com a queda do Irã, a Venezuela está perdida e o orçamento ficou comprometido. A China continua não sendo uma aliada, mas sim uma tábua de salvação. E a única tábua de salvação. E quem se agarra à única tábua de salvação não dita as condições. Ele as aceita. Ou não aceita e afunda. Essa possibilidade existe, ninguém te obriga. Então a Rússia se torna o parceiro júnior de Pequim. Dependente, tanto que qualquer esfriamento em Pequim será mais assustador para Moscou do que, sei lá, um ataque à Sibéria. Na Sibéria,
Vamos juntar tudo. A frente está parada e sufoca. Sufocando com o quê? Com sangue e suor. O orçamento perde 1/3 do dinheiro do petróleo enquanto há fila para a gasolina no país. O Irã está fora do jogo. Maduro está preso nos Estados Unidos. Ele teve mais sorte do que todos. O eixo dos párias está se desfazendo e o único apoio acaba sendo um único país, que olha para a Rússia de cima para baixo. Não há nenhum amor ali, senhores. Os chineses ainda acham que Yermak e a Rússia tomaram deles um grande pedaço de suas terras ancestrais originais. E nos mapas que os estudantes chineses estudam, essas terras são marcadas como territórios chineses temporariamente ocupados. Ou seja, o governo atual, o anterior e provavelmente o futuro da China têm uma certa ideia de quais terras eles ainda gostariam de reincorporar ao país. E foi justamente agora, percebendo a fraqueza, que Trump parou de fingir neutralidade e começou a armar a Ucrânia de verdade, com sistemas Patriot, com 70 bilhões em dinheiro europeu. A principal pergunta que quero deixar para vocês hoje é esta: isso é um ponto de virada? Ou é uma pausa antes que o Kremlin, encurralado, anuncie uma nova mobilização e aposte tudo, comece a fazer alguma coisa, assustar com armas nucleares ou com outra coisa? A história ensina que regimes que não têm nada a perder no fronte externo se tornam especialmente perigosos. Mas a história também ensina outra coisa. Impérios não se quebram em um dia. Mas é assim, devagar, silenciosamente, aos pedaços que eles emperram. Enquanto isso, nem os próprios habitantes desse país imperial, nem aqueles que estão lá, ainda entendem que mudanças irreversíveis começaram, como foi na URSS, né? Lembram com que velocidade inacreditável tudo desmoronou para nós? Mas na verdade já estava apodrecendo há muito tempo. E nós, todos nós, graças a Deus, observamos isso de longe, como tivemos sorte, como tivemos uma sorte inacreditável, e já quero dizer de imediato, isso é muito ruim. Eu observo com um prazer malicioso. É isso. Não é certo dizer isso, mas não consigo evitar. Eu tiro prazer disso. Escrevam nos comentários o que vocês acham. É uma virada ou a calmaria antes da tempestade? O que é isso? Aliás, se inscrevam para não perder nada. Sim, com certeza. Sininho, 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 porque já tem um monte de gente me dizendo: por que eu não recebo os seus vídeos há 2 ou 3 semanas? Porque é o YouTube que decide, para quem enviar, para quem não enviar. Mas se você clicou no sininho, isso está relacionado, tem que enviar. Ponto. É isso. Então, sinceramente, se quiser ouvir, clique nesse sininho e, bom, pelo menos dê um like algumas vezes. E escreva alguns comentários também, pelo menos umas 2 vezes. Assim o YouTube vai saber com certeza que você gosta disso, que você quer participar disso e vai mostrar isso para você. Porque se você não quiser, se não gostar, então claro, não faça nada disso. Só isso. Só isso. Tchau. Até a próxima.